Brasil, sim pelo futuro! A festa é porque acaba de ser dado um voto decisivo na Câmara dos Deputados. 342 votos. 2/3 dos deputados brasileiros votaram sim pelo impeachment. E aí a gente vê a manifestação popular, a população que foi às ruas, várias manifestações aconteceram durante todo o dia. Olha só, a imagem da Avenida Paulista, tem imagens de Brasília, Rio de Janeiro. As pessoas que são favoráveis ao impeachment estão comemorando nesse momento. E todos aqueles que se colocaram contra o impeachment lamentam nesse momento a votação, a vitória da oposição. 342 votos conquistados, suficiente para que o processo seja encaminhado para o Senado. Você viu do lado direito do seu vídeo? A maioria dos enquadramentos são definidos tanto por aquilo que omitem, quanto por aquilo que incluem. Identificar omissões, saliências e distorções na cobertura da mídia não é uma tarefa fácil. No entanto, ao longo dos muitos meses de desdobramento na crise política, algumas se tornaram evidentes. Eu sou da geração que lutou por eleições, contra a ditadura, pela volta da democracia e que lutou pelas diretas já. Então você vê um processo de impeachment como aquele, não foi uma coisa muito fácil. Mas de forma concreta, sim, o que a gente tem certeza é que são os grandes conglomerados de mídia, eles não agem assim gratuitamente, Eles respondem, eles têm uma postura de classe. Concretamente, o que eles respondem é uma postura de classe, muito mais do que uma questão contra um partido A ou B. Os interesses que estão aí são interesses para aumentar a exploração sobre os trabalhadores através de reformas. Então, o que manda e o que é determinante nesse sentido é quem tem poder de implementar essas reformas. Quem tiver vai ser apoiado pela mídia. A grande mídia ela tem pesos muito diferentes para manifestações e fatos dos quais ela concorda e dos quais ela não concorda. E, assim, no início das manifestações pelo impeachment da Dilma, aquelas manifestações eram grandes e era um fato político, um fato jornalístico, sim, assim, de cobertura mesmo, passível de cobertura, tanto é que também nós fomos, sabe? Eu acho que isso está explicado, é bem relevante. Agora, quando a coisa começou e quando teve a votação na Câmara dos Deputados, essas pessoas, inclusive, que foram para a rua nessas grandes manifestações contra a Dilma, elas não se sentiram muito representadas pelo Congresso que elas tinham. A mídia não tem interesse em informar. Jornalismo não é feito para informar no capitalismo. O jornalismo no capitalismo é feito para dar lucro. E o que vai dar lucro é o que vai ser feito. Então é esse o parâmetro deles. Informar não é a mercadoria do jornalismo. A mercadoria é só a matéria, só o conteúdo ali. Aquilo ali é a matéria. Verdade, informação, isso não quer dizer nada para os donos dessas empresas. O que eles querem é vender, o que eles querem é lucro. A capa da Isto É mostrando o Palácio do Planalto e uma imagem como se lá dentro tivesse uma mulher louca, para mim foi a coisa mais terrível desse processo todo de impeachment. Assim, e aí vê-la reagindo a isso, tentando discutir isso, aí você vê uma mulher sendo destruída em público, assim, se acabando, você vê na imagem dela e na figura dela o abatimento por tudo que ela veio passando,
como se tudo tivesse concentrado na figura dela, para mim, né, e não num governo, numa série de outras coisas, e ser feito pelo vice dela, ou seja, ele se retirar de cena na defesa do governo do qual ele participava, é muito doloroso para uma geração que lutou tanto pela democracia. No passado a gente teve a Globo pegando uma manifestação, né, que era uma reivindicação diretas já, e falou que era a comemoração do aniversário de São Paulo. É a mesma coisa que foi feito, né? A cobertura é essa, a cobertura ela vai ser distorcida mesmo, porque as empresas têm outros objetivos ali por trás da notícia, né? Que não ficam claros. Então, é claro que é feita uma leitura, é claro que é tudo muito parcial. No dia 31 em si, para falar a verdade, eu nem achei muito ruim a cobertura deles, não. Já li alguns artigos que falam desse dia e até entendi que eles tentaram dar alguma medida de imparcialidade, ou pelo menos de um outro lado, assim. São 3 veículos que efetivamente fizeram campanha pelo impeachment e criaram a imagem da necessidade do impeachment, que é o que eu acho mais grave, né? Então, porque em vários outros países do mundo você vai encontrar órgãos de imprensa, né, que se posicionam, são mais à direita, mais à esquerda, são favoráveis a isso ou aquilo. Né? Tem posicionamentos editoriais, etc. No caso desses jornais, eles têm uma pretensa isenção em nome do bem comum, que é o país, o Brasil. Eles mantiveram isso nesse momento, muito claramente. Mas pior do que essa ideia de uma campanha é participar da criação, da fomentação de uma imagem destruidora de um governo, né, de uma presidenta eleita democraticamente na opinião pública. Não é uma questão de tempo, eu acho que não é uma questão de o que está sendo tratado, é uma questão de parcialidade mesmo. A parcialidade que esses canais adotam mesmo. Ou seja, eles não vão dar o lado do manifestante, eles não vão mostrar que, igual uma narração que vocês têm aí que falar, os manifestantes insultaram os policiais e atearam fogo em lixo, e os policiais responderam aos ataques, né? Ou seja, soltando bomba e tiro e tal. Ou seja, é isso que é uma resposta parcial. É bem óbvio, se você para ver, é bem óbvio, mas esse tempo não existe. Na época do impeachment da Dilma, ela não atuou só ela não fez só cobertura, ela fez também convocação dos atos, e todo mundo sabia isso. Agora, o que mais marcou, talvez, foi a crescente, nesse período em que ela esteve afastada, que a Dilma esteve afastada até o dia da saída dela, a intensa desqualificação da figura dela. Né? A forma como muitas imagens sobre ela foram geradas, tanto na imprensa nacional quanto internacional, né? Como começou a se alastrar essa ideia de uma mulher incompetente, de uma mulher descontrolada, porque isso afeta a todas nós diretamente, né? Olha, eu acho que a grande questão da mídia não se trata dela ser machista, porque ela é machista, né? Não se trata disso. Mas é claro que também teve esse viés. Eu acompanhando, né, as discussões todas que ocorreram, se você ficar atento, você vai perceber que quem fala aquela mulher ao se referir a Dilma é uma pessoa machista. É uma pessoa que se opõe a ela, talvez muito mais do que pelo que ela representa, pelo fato dela ser mulher, porque de fato a mídia é machista. Se a gente quiser pegar um exemplo assim banal, que está todo dia, no dia a dia, entra na casa de todo mundo, novela, o que determina o fluxo da novela são os espectadores, né? A Globo faz constantes avaliações de aceitação e tal.
há pouco tempo teve uma novela que tinha um casal gay e a aceitação era baixa. O que fez? Mataram uma das pessoas do casal e o outro virou um personagem que perdeu espaço. É isso. Eles matam, se for necessário, matam um personagem, que é para ser bem figurado, assim, eles matam, eles omitem, eles escondem o que é. Então, questão sexista, machista, existe, isso é indiscutível. E aí vai desqualificando tanto a figura da Dilma, por exemplo, que qualquer coisa cola nela. Então, a pessoa não quer saber se é pedalada, ela fez as pedaladas. Por quê? Porque ela é a Dilma. E qual que é o problema da Dilma? É mulher louca, histérica, atacada, né, assim. Aí todas as questões pejorativas que podem ser coladas a uma mulher, né, já colaram. Então, ela é capaz de fazer essas pedaladas, embora eu não saiba o que é. Pelas coisas que eu li, das coisas que você me mostrou aqui, a gente que é da mídia alternativa teve um período muito ruim, assim, em relação a ver o que a grande mídia estava publicando na época do impeachment da Dilma. A gente pesquisava matérias, investigava coisas e na hora que a gente pegava um Estadão, uma Folha de São Paulo, uma manchete do Globo ou notícia da própria Globo, assim, do Jornal Nacional, a gente chegava a falar que estava até com úlcera, assim, sabe? Aquela dificuldade de conseguir ver que eles estavam conseguindo falar tudo aquilo e a gente sabia que grande parte não era verdade. A gente sabe que muita coisa eles ampliam e não criam, assim, né? E outras coisas invisibilizam. Mas nessa época a gente chegou a ver muita inverdade mesmo. Pelo menos o outro lado, as pessoas conseguiram acessar quando elas buscavam, sabe? Quando a gente não tinha internet, era um pouco mais difícil. A internet não é a salvação de tudo, mas era um pouco mais difícil, porque a gente precisava de mais financiamento, de mais dinheiro para imprimir um jornal, para ter uma rádio, para fazer uma televisão. E aí a internet acabou ajudando um pouco nisso. E aí a gente conseguiu representar pelo menos um contraponto. Eu, sinceramente, eu não quero nenhuma mídia independente, eu quero uma mídia que diga de que lado está e que esteja do lado do trabalhador. Os nossos alternativos, eu faço uma distinção muito grande entre alguns como a Pública, que é um site investigativo, um site de jornalismo, e uma série de outras coisas que a gente tem que, para mim, é tão complicado quanto essa mídia tradicional aí. Tradicional é um termo ruim, não é bom não. Mas essa mídia que participou do golpe. Olha, a mídia independente é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de conversar isso, sim, né? Porque acabou que esse rótulo de independente ganhou uma qualificação que diz o seguinte: é uma mídia independente, ela é livre, ela é apartidária, ela não, né? Quando, na verdade, essa mídia que hoje é independente, ou seja, uma mídia de contestação, veículos de contestação, um espaço de contestação, antes ele era ocupado por pessoas que diziam claramente o que eram, né? Que estavam a favor dos trabalhadores, que eram contra a ditadura, e agora passou a ser independente. E o dia da votação foi a coisa mais terrível do mundo. Eu ouvi o que eu ouvi com os meus filhos dentro de casa. Eu tenho 2 filhos pequenos que me perguntavam o que estava acontecendo. Eu até hoje não consegui explicar para eles por que aquilo aconteceu. O que você ouviu? Eu ouvi vagabunda, vaca, vai embora, bandida. E meu filho chegou na janela, foi um ano atrás, ele tinha 7 anos, né? Ele ainda tem 7 anos. Tinha 6 para 7 anos, e ele chegou na janela e falou: para! E aí uma criança na janela do prédio em frente com a mãe mandou meu filho ir tomar naquele lugar na frente do filho dela. A mim, nesse momento, eu entendi o que nós tínhamos nos tornado. Acho que essa foi a coisa mais dolorosa que
quando uma mãe faz isso na frente de um filho para uma outra criança que tem a mãe do lado. E quando essa mesma mãe chama a presidenta do país de vaca e me chama de vaca. Nesse momento, realmente, para mim, eu falei, não, agora acabou. Nós vamos levar décadas para fazer esse país voltar a ser alguma coisa de novo. Acho que é isso.